Tudo bem, pessoal, vamos começar então. Quero dar as boas-vindas a todos vocês aí. Nós vamos continuar o seminário de finanças. Alguns de vocês sabem aí, nós fizemos o seminário, primeira aula foi presencial, né? Primeira aula foi presencial, só que devido a esse problema aí do coronavírus, nós continuamos fazendo aqui online. E hoje nós conseguimos aí organizar o slide. Eu estou usando um programa aí, estamos melhorando, né? E estamos aqui para ajudar vocês. E eu espero que essa palestra aqui, você que tem vontade ou desejo, ou que já tem até empresa aí, sirva para você usar ela, colocar em ordem as finanças aí da sua microempresa, enfim. Mais um minutinho aí, mais 2 minutinhos, vamos dar uns 10 minutinhos, são 8 e 8. Enquanto isso, eu queria que você compartilhasse aí. Vamos dar início aí, ok? Pessoal, vamos falar um pouquinho aqui sobre finanças empresariais, né? E eu quero trazer para vocês uma coisa que é importante, que é um problema que acontece na maioria das empresas aí. E eu trouxe para vocês alguns dados. Peraí, deixa eu arrumar aqui. Eu trouxe para vocês alguns dados para vocês verem como que é sério, né? O segundo maior motivo que as empresas fecham é a falta de gestão financeira. E foi apontado que o não saber aplicar corretamente o dinheiro foi o erro citado por quase 30% das pessoas. Essa fonte aqui, tá aqui embaixo, do blog Conta Azul. Tá ok, né? Então vamos lá. Então o que acontece? Muitas pessoas hoje abrem algum negócio e ela acha que simplesmente é só colocar as coisas para vender e o negócio vai funcionar. Porém, nós sabemos que não é assim. Tá aí para vocês verem que o segundo maior motivo que fecha as empresas é porque a pessoa não sabe alocar corretamente as finanças. Então o que acontece? Eu quero trazer um outro dado do Sebrae aqui. Está em destaque aqui para você, ó. Você consegue verificar aqui, ó. No estado de São Paulo, a taxa de sobrevivência é de 76% das empresas que abrem. Então isso significa o quê? Que uma a cada 4 empresas registradas que abrem CNPJ, elas fecham no prazo de 2 anos, né? Então, por que é importante você saber? Que de repente, se você não souber alocar, organizar essa base que eu vou dar para você nas suas finanças da tua empresa, a probabilidade de você fechar é muito grande. Você tem aí quase 24, 25% de chance de fechar. Então é importante você saber essas bases. O que eu vou passar aqui hoje é uma base que, se você seguir, certamente a sua empresa ela vai prosperar. Você vai conseguir ter a empresa aí e tirar o seu sustento da sua empresa. Só que temos uma grande questão, né? Temos uma grande questão porque muitas pessoas, elas confundem. Eu quero fazer uma pergunta aí para vocês. Vocês que estão aqui, vocês acham, alguns têm negócios, outros não, alguns são empregados. Você que tem negócio aí, eu sei que o Marcelo que está aqui tem, o Norton tem, né? Outras pessoas, a Viviane, que eu acho que é a Viviane aqui no caso, eu acho que é o João, né? E alguns têm o desejo de, como que se diz, de montar um negócio. Então você que já tem negócio aí, você acha que você é empresário ou você acha que você é autônomo? Quem que pode me responder aí? Marcelo, responde aí. O que você acha que você é?
O Norton também. Você acha que você é autônomo? Vocês são autônomos ou vocês são empresários? O que vocês acham? Responde aí escreve aí no chat. Escreve aí, sem ler aqui, escreve aí. Vocês acham que vocês são autônomos ou empresários? O Norton acha que ele é autônomo. E o Marcelo, e você, Marcelo, o que você acha que você é? Muito bem, vamos lá. O Norton já respondeu. O Marcelo também respondeu que é autônomo. Então vamos lá, como você pode ver aqui, ó, é importante você saber, antes da gente entrar diretamente para a parte financeira, é importante você saber onde você está enquadrado. Se você ver aqui, ó, nesse quadrante, no E, aqui no primeiro quadrante, você pode ver que está escrito aqui, empregado. Possui um emprego. A renda depende do quê? Do trabalho dele. Então, basicamente, quem é empregado hoje troca as suas horas, o seu tempo por dinheiro. Então, ele é limitado. Por quê? O dia só tem 24 horas. Normalmente, nós trabalhamos o quê? Sei lá, de 8 a 12 horas. Tem gente que trabalha mais. Então, quem é empregado está nesse quadrante. É limitado. Quem é autônomo, é aí que as pessoas confundem, né? O autônomo, ele possui um emprego. Olha só, ele possui um emprego, mas a renda dele depende do trabalho. O que acontece? Quem respondeu aí, o Norton, Marcelo respondeu que é autônomo, está correto. Por quê? Você tem um negócio, isso que é a diferença do autônomo. O autônomo tem um negócio, porém, ele é um funcionário do negócio dele. E é importante você saber aqui que a atitude sua como autônomo é o quê? Uma atitude de responsabilidade de resolver tudo. Então, quem tem um negócio próprio, se eu perguntar aí para o Marcelo, pro Norton, o que acontece? Eles têm que resolver tudo. Por exemplo, vocês estão aqui, alguns são autônomos, estão aqui para aprender sobre finanças. Então, marketing é você que tem que resolver, logística, estocar mercadoria, é você que vai resolver. Esse é o autônomo, ele praticamente faz tudo. E ele é limitado também porque ele tem que estar no negócio dele. Já é diferente desse terceiro quadrante aqui, o D, que é dono de negócio. O dono do negócio é um empresário que nós falamos. Ele já possui o quê? Um sistema. A renda não depende de ele estar lá. Ele colocou pessoas para que trabalham para ele. Aí sim, a pessoa é um empresário. Então muitas pessoas elas confundem. Ela acha que ela é empresária, mas na verdade ela é uma autônoma. Por quê? O trabalho depende dela estar lá para o negócio funcionar. E nesse quarto quadrante aqui, que é o I, é investidor. É o investidor. Qual que é a diferença? A renda dele não depende do trabalho dele, né? Não depende do trabalho dele. Ele coloca o dinheiro, investe o dinheiro dele, tesouro direto, em ações, e o que acontece? Ele tem um retorno disso, não depende de ele estar lá. O único trabalho dele é saber investir. Então, é óbvio, né, que o melhor aqui é o quê? O investidor, né? É óbvio que se todo mundo conseguir chegar aqui, é muito bom. Uma coisa que é importante, que o dono de negócio, a atitude dele, é responsabilidade de delegar e supervisionar. Por isso que o trabalho não depende dele. Então é importante você saber isso daí. A diferença entre autônomo e empresário. Por quê? Talvez você tenha o seu negócio hoje e você tem que resolver tudo. Finanças, logística, e você tem o desejo de se tornar um empresário. Quando você estiver passando por esse processo aqui, o que acontece? A sua atitude tem que mudar. A sua atitude vai ser, a sua responsabilidade é de delegar e supervisionar quem? Os seus funcionários. Beleza? Peço para você no meio aí da palestra dar curta, compartilhe no seu perfil para que outras pessoas possam aprender também. Vamos lá. O que acontece então? Quando nós falamos de isso aqui, pessoal, olha só, preencha a primeira atividade. Isso aqui eu preparei porque se nós estivéssemos no presencial, eu ia entregar uma folha para vocês
Eu joguei no grupo do WhatsApp. Se você quiser depois, você me manda seu e-mail ou no WhatsApp, que me chama no WhatsApp, e eu te mando para você preencher. Qual que seria essa atividade, né? Você saber qual que é o objetivo. O objetivo que você tem na sua empresa, o que? É o ponto de equilíbrio quando nós falamos de finanças. Quando nós falamos de finanças, você tem que ter o objetivo principal de alcançar o que? O equilíbrio. Então, durante o que eu for explicando aqui, nós vamos ter várias, vai aparecer aqui, preencha atividade 1, atividade 2, atividade 3, enfim. E aí depois vocês peguem comigo. Então, a primeira atividade aí, a pergunta era o seguinte: você, né, se define como, que eu já fiz, empregado, autônomo, o pessoal já falou aí, né? Alguns falou que é autônomo, enfim. Então, a primeira coisa que você tem que saber é o quê? Você organizar as finanças na sua empresa, no seu negócio, você não pode misturar jamais isso aqui, ó, pessoa física com pessoa o quê? Jurídica. Jamais você pode misturar. Se você misturar isso, vai ser complicado. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é o quê? Separar as suas contas da pessoa física e da pessoa jurídica. Então, nessas folhas de atividade, ela teria atividade 2, que era para você o quê? Colocar o custo de vida. Você sabe, né, quanto é o seu custo de vida hoje? Então, eu quero que você, no chat aí, coloca se você sabe ou não qual é o seu custo de vida. Então, a primeira coisa, você tem que saber separar isso aqui, ó. Pessoa física, o seu custo de vida de pessoa física e o seu custo e o custo da pessoa jurídica, ok? Então, é importante você saber. Então, você não está com a folha aí, mas de repente você consegue anotar num papel. É importante você colocar assim, qual o seu custo de vida hoje? Quanto que você precisa para pagar água, luz, telefone, para ir trabalhar, para comer, beber? Isso é muito importante você saber. Qual o seu custo de vida hoje? Por quê? Tem pessoas que ela mistura tudo. Tem pessoas que ela faz o quê? Ela mistura tudo, a conta jurídica da empresa dela com o custo de vida dela. Então, esse é o primeiro passo. Eu quero que você marque aí num papel, separe um papel, uma caneta e marque aí. Primeira coisa que você tem que fazer é separar suas contas, pessoa física e pessoa o quê? Jurídica. Tudo bem? Então é importante. Tudo bem aí? Estão acompanhando? Ok? Tranquilo? Vamos lá. Uma outra coisa. Para você, a partir do momento que você conseguiu separar a sua conta física, você saber o seu custo de vida da pessoa física, aí sim você começa a tratar da tua empresa. Hoje, aqui nós vamos falar sobre finanças empresariais. Então, tem esse carecacu, né? Que é um mnemônico que a gente usa, só você lembrar de careca, né? Até engraçado, carecacu, né? Você vai entender. Porque quando você lidar com finanças dentro da empresa, se você não souber lidar, vai te deixar careca. Eu fiquei um pouco careca de não saber lidar com finanças durante um tempo, por isso que eu tô assim. E aí, mas eu aprendi. Então, para você lembrar, é só você olhar para as finanças da tua empresa e falar: nossa, isso está me deixando careca. Que você vai lembrar disso aqui, careca. E o que quer dizer? Esses são os 4, né? Os 4 pontos que você tem que saber para organizar as finanças na tua empresa. O primeiro, esse K aqui, é o que? De caixa. Fluxo. Fluxo de caixa. O que é fluxo de caixa? São as entradas e saídas diárias, né? Então eu vou apresentar para vocês esses 4 pontos, e tem um outro 5º ponto que é muito importante. Então assim, fica até o final, porque o último ponto é que vai fazer você ter as suas finanças dentro da tua empresa próspera. É esse último ponto que vai fazer com que você prospere a tua empresa, beleza? Então assim, fica até o final, nós vamos falar
desses 4 pontos, do careca cu, e depois o último ponto é o mais importante, que é isso que vai mudar a sua empresa, beleza? Que vai fazer ela prosperar. Então, esse primeiro ponto aqui é o caixa, é o fluxo de caixa, é as entradas e saídas que você tem, diárias, mensal, semanal, beleza? O re aqui, careca, né? O re aqui é o receita. O que é a receita? É quanto vai entrar nos próximos meses. É importante você saber quanto que vai entrar nos próximos meses na tua empresa. Vamos lá, depois nós vamos passar um por um aqui, cada um do caixa, da receita, capital de giro, e aí eu vou falar para você o que você tem que fazer, qual a atitude que você tem que tomar para conseguir controlar o fluxo de caixa, receita, capital de giro. O que é capital de giro? É quando o seu negócio precisa para o quê? Para girar. E nós vamos falar que é o outro ponto, o último ponto, que é sobre provisionamento. Então vamos lá. O careca cu. E o último aqui é os custos. Esse CU aqui é os custos. Aí a gente pode dividir custo variáveis e fixos, que também eu vou explicar. Vamos no primeiro aqui. Caixa, fluxo de caixa. O que é o fluxo de caixa? Muitas pessoas acham que é uma palavra difícil. Nossa, eu não sei controlar fluxo de caixa. Mas o fluxo de caixa nada mais é do que aquilo que você está lá no seu negócio, as pessoas pagam, você vendeu uma mercadoria, entrou dinheiro. Chegou um fornecedor, te entregou alguma coisa, você pagou o fornecedor, é a saída. E isso é importante você ter controle. Fluxo de caixa. Lembra sempre, ó, careca cu. Caixa, eu preciso controlar o quê? Meu fluxo de caixa. Então, tem pessoas que ela já tem esse controle. Tudo que entra, ela anota num papel. Tudo que sai, ela anota num papel. Se você tem intimidade com tecnologia, poxa, coloca na planilhazinha do Excel. É muito fácil você fazer planilha no Excel. Depois, se alguém quiser aí, eu posso até ajudar. É muito, assim, muito simples você fazer planilha no Excel. Então, o caixa, o fluxo de caixa, são as entradas, né, que entrou no seu negócio e a saída, aquilo que você pagou. Isso é importante você marcar diariamente. Depois você, né, faz uma planilha no Excel, você vai ver quanto que saiu na sua semana, consequentemente mensalmente. E aí na própria planilha, você abre uma planilha lá, você faz diário, ela automaticamente você faz ela somar o semanal, mensal, trimestral, aí você vê como você quer fazer. Então o que você tem que fazer para controlar? Você tem que elaborar a melhor forma, mais prática que você tem de controlar esse caixa. Principalmente você, que talvez não tenha, mas vai ter ainda um dia, eu creio, funcionários, é importante você já ter isso funcionando. Tudo que entra, marcar num papel, marcar num caderno ou num computador, coloca um notebook lá, não precisa ser um computador de última geração não, coloca um computadorzinho simples lá, planilhinha do Excel, ó, tudo que sair você marca aqui. O que saiu, vendeu tal coisa, quanto que foi. Saída, veio alguém pagar alguma coisa? Mesma coisa. Então, fluxo de caixa é isso. É você entrar, você controlar, saber o que está entrando e o que está saindo. Beleza? Ok? Então, o que você deve fazer? Né? Você tem que elaborar a melhor forma. O que é a melhor forma? Você tem que ver se é no papel, no caderno, ou você colocar um computadorzinho pequenininho, ou no celular. Deixa um celularzinho lá com aplicativozinho do Excel pequenininho na mão do seu funcionário ou de quem está lá no caixa e vai controlando, ok? Primeiro passo é controlar entradas e saídas diárias, ok? Receita. Receita. Então, existe a receita bruta e a receita líquida. O que é a receita? Né? A receita bruta é aquilo que entra. Total. Poxa, esse mês entrou 2 mil, 5 mil, 10 mil. Depois que você pagou as contas, isso se torna receita líquida. Então é importante você saber por quê? Para você saber o que vai entrar no próximo mês.
você tem uma noção, né, de quanto, poxa, esse mês entrou 10 mil na minha empresa, né, eu tive uma receita de entrada bruta de 15 mil, 20 mil, 5 mil, só que vamos lá, vamos fechar um valor aqui, 10 mil de entrada, só que eu tive gastos, saídas de 5 mil, então a sua receita líquida foi 5 mil, 5 menos 10, 10 mil menos 5 igual a 5. Então, vamos lá, receita. Receita é aquilo que entra no seu negócio, ok? Então, receita, aquilo que entra, ela entra bruta, depois ela vai se tornar líquida. E como que você sabe isso? Quando você faz esse controle aqui, ó. Quando você faz o controle do caixa, diário, semanal, você consegue chegar no mensal. E quando você chega no mensal, você tem a receita do mês. E aí você pode projetar o mês que vem. Poxa, se esse mês entrou 10 mil, o mês que vem, vamos ver como é que tá. Poxa, pode entrar 12. Poxa, a primeira semana faturou menos do que a semana do mês, do primeira semana do mês anterior. Poxa, acho que não vai ser 10 mil, vou faturar só 8 mil, 9 mil. Tá entendendo o quanto que é importante você consegue se projetar? Vamos lá, o que você tem que fazer? Mesma coisa, você tem que elaborar a melhor forma, né, a melhor forma de você colocar isso aqui em prática. Como que você chega nessa receita aqui? Fazendo controle diário, semanal e mensal. O outro ponto aqui, o outro ponto é o capital de giro. Capital de giro. Então, o que é o capital de giro? Capital de giro são os recursos financeiros que você precisa para o quê? Para manter a sua empresa funcionando. Por isso que logo no começo eu falei para você, é importante você saber qual o seu custo de vida. Por quê? Se você não separar as contas que você tem em casa da tua empresa, você não consegue chegar nisso aqui. Outro dia eu fui fazer uma palestra, o Marcelo lembra, ele está aí, e ele estava comigo e uma moça perguntou, ela falou que tinha um cabeleireiro, trabalhava o mês todo, chegava no final do mês, ela não sabia onde estava o dinheiro. A primeira pergunta que eu fiz para ela foi, você separa a sua conta pessoal da pessoa jurídica? Você separa as contas da pessoa física e da pessoa jurídica? Ela falou não. Eu falei, então não dá pra gente continuar. A primeira coisa é você fazer isso, porque aí você chega no capital de giro. Então tem gente que ouve falar, poxa, capital de giro é um negócio complicado. Não é. É isso aqui que está escrito aqui, ó, são os recursos financeiros para manutenção da tua empresa, para ela se manter, né? Então você paga água, luz, telefone, aluguel, internet, se você tem um funcionário, então você tem um custo, você tem um capital para isso girar. O que fazer, né? Vamos lá, o que fazer então? Você tem que descobrir quanto é necessário para a sua empresa funcionar. Marque aí. Então é importante esse ponto. Esse terceiro ponto, você tem que descobrir quanto que você tem que ter todo mês para a tua empresa funcionar. Vamos dar um exemplo? 2 mil de aluguel, 500 de água, 300 de luz, telefone, tal. Você tem que ter, se você não vender nada no seu negócio, você tem que ter ali 3 mil reais, 4 mil reais, 5 mil reais. Você tem que ter, isso é o capital para a sua empresa funcionar. Água, luz, telefone, como eu já falei, ok? Então isso é importante você descobrir qual capital de giro necessário para a sua empresa funcionar todo mês, beleza? Aí a gente volta aqui, que é o que? Custos. Qual que é os custos? O que eu quero que você entenda? Que isso não tem uma ordem. Essa mnemônica é só para você guardar na sua cabeça que você tem que saber essas coisas. O que é os custos ou as despesas? Elas se dividem em variáveis e fixos. O que é o variável? O variável, por exemplo, é água. De repente o seu negócio, ele depende de água. Então tem mês que você gasta mais água, tem mês que você gasta menos água.
Às vezes você usa muito telefone, tem mês que você tem que usar mais, são custos variáveis. Impostos são variáveis, porque você paga imposto de acordo com as suas entradas e saídas, enfim. Custo fixo, vamos colocar aí, pagamento de funcionário, é um custo fixo. Todo mês lá você tem que desembolsar tanto, depositar fundo de garantia dele, pagar a cesta básica para ele, enfim, custo fixo. Aluguel, custo fixo. Se você paga aluguel, você sabe que faz um contrato aí de 3 anos, você sabe que durante 3 anos o seu aluguel ali vai custar 3 mil, 4 mil, é um custo fixo, certo? Quando você tem esses custos anotados, você sabe, você consegue chegar naquele outro ponto que nós tratamos aqui. Qual que é? Que é o capital de giro. Então você percebe que uma coisa depende da outra. Quando você tem esses custos, você consegue chegar também no capital de giro. Então marquem aí, custos. É importante você o quê? Você descobrir, você elaborar uma forma para pôr em prática o controle dos seus custos. Lembrando que tem custo que é variável e tem custo que é fixo. Beleza? Tranquilo? Tá dando para entender aí, pessoal? Ou tá muito difícil? Dá um ok aí se tá tudo bem. Vamos lá, só para a gente retomar aqui, relembrar rapidamente, olha só. Então, o que é esse aqui, ó? Careca Cu. Caixa, receita, tem que saber a receita, quanto vai entrar nos próximos meses, capital de giro, quanto o seu negócio precisa para girar, para funcionar, e por último aqui, os custos, que são variáveis e fixos, ok? Como eu falei, quando você sabe os custos do seu negócio, você sabe o quanto você precisa para que o seu negócio gire, ok? Vamos lá, então, o que acontece? Aqui, eu quero falar de uma coisa que, assim, de suma importância. Eu tenho certeza que se você colocar em prática esses pontos que eu falei, e mais esse último aqui que eu vou falar agora, que é sobre provisionamento, aí vai ter mudança na tua empresa. Aí, se você souber fazer, você colocar em prática, você coloca lá capital de giro, custos, né? O que você, quanto você vai gastar, quando você consegue formatar o seu capital de giro, as suas entradas e saídas, você consegue vislumbrar a longo prazo. Poxa, o mês que vem possa ser que entra 10 mil, 11 mil, poxa, o outro mês, no terceiro mês, é um mês mais fraco, vai entrar um pouquinho menos, então eu já tenho que fazer alguma coisa agora para compensar daqui 3 meses. Aí você começa a fazer o quê? Provisionamento. O que é a palavra provisionamento? Ela vem de previdência, precaução, é você se munir, é você se provisionar, se abastecer, é você prover antecipadamente, né, um valor, um dinheiro, para que você consiga o quê? Chegar no break-even, que o pessoal fala, as pessoas falam break-even, que é o quê? O equilíbrio. O que é o equilíbrio de uma empresa? É quando a receita dela, o que entra, a receita dela, o que entra, está o quê? Igual ao que sai. Ela chegou o quê? No ponto de equilíbrio, ok? Então isso é muito importante. Quando ela chega no ponto de equilíbrio, poxa, eu estou conseguindo pagar minhas contas e ter um lucro. Ela chegou no equilíbrio. Você consegue provisionar. O que é o provisionamento? Preste bem atenção, por quê, gente? Provisionamento, ele vai fazer com que você trabalhe mais tranquilo. Tem pessoas que têm autônomos, né, que ele entra um mês e ele tem que fazer o dinheiro do mês. Ele entra um mês já endividado. Como assim, Cláudio, ele entra endividado? Porque se ele tem um custo, ele precisa de um capital de giro para gerar a empresa dele de 5 mil reais, e ele chegou no primeiro dia do mês e ele não tem esses 5 mil reais, ele já está devendo 5 mil reais. Se de repente acontecer alguma coisa, igual está acontecendo nessa crise, ter que fechar as portas, ele vai ter que ter aquele capital de giro, ele vai ter que pagar água, luz, aluguel, funcionário. Por que tem muitas empresas que estão quebrando agora,
nessa fase do coronavírus? Porque ela não soube fazer o provisionamento, ela não tinha provisão. Então é importante esse item aqui, é muito importante. De todos os outros que eu falei, você vai conseguir chegar nesse daqui, provisionamento. E o que você tem que fazer? Preparar o capital de giro para o próximo mês. Então imagine você, o seu capital de giro para a sua empresa funcionar custa R$5.000 todo mês, 3 mil, 10 mil reais você precisa para ela funcionar. Imagine você chegar dia 1º de todo mês e você já ter esse dinheiro. É aí que está o segredo. É aí que está o segredo das empresas que prosperam, que crescem mês a mês. Porque ela entra um mês, o empresário, o autônomo ou o empresário, ela entra um mês não devendo nada, porque ela já tem o dinheiro em caixa para pagar aquele mês. Se caso acontecer alguma coisa igual o coronavírus, ter que fechar as portas, aquele mês ela já está garantido. Tem empresas que ela tem provisionamento de 3, 4, 5 meses. Olha só como é importante você praticar isso aqui, ó, provisionamento, precaução, se munir de provisão, porque você aí no seu negócio você vai psicologicamente, você vai trabalhar mais tranquilo, você consegue pensar, poxa, o que eu posso melhorar, o que eu posso fazer para aumentar as vendas, poxa, tá me sobrando um dinheiro aqui, eu posso investir um pouco em marketing, procurar alguma coisa na internet, enfim, você tem cabeça para fazer com que o seu negócio funcione, ok? Então, o provisionamento, não adianta você ter todo aquele controle que nós falamos, caixa, capital de giro, receita, enfim, se você não tiver o provisionamento, porque senão você não tem psicológico para trabalhar, ok? Então, isso aqui é uma das coisas mais importante dessa aula, dessa palestra aqui, nós estamos falando, é o provisionamento. Se você conseguir se provisionar, com certeza você vai ter uma mudança na tua empresa, ok? Tranquilo? Tudo bem aí, pessoal? Tá dando para entender? Tranquilo, né? Então eu quero abrir agora para algumas perguntas. Eu quero que vocês façam perguntas aí para a gente poder já caminhar para o encerramento. Se alguém ficou alguma dúvida, tem alguma dúvida. Marcelo está perguntando, Cláudio, o que você sugere para iniciar, para ter provisionamento nessa época de crise? Então, aí que está a grande questão, né, Marcelo? A época de crise é a época mais difícil para você fazer provisionamento, porque o provisionamento ele vem quando você consegue chegar no valor de capital de giro, você sabe quanto que sua empresa precisa todo mês e aí está sobrando. Você vai guardando e vai formando o provisionamento. Você pagou tudo suas contas, tirou seu prolabore, seu salário funcionário e mesmo assim ainda sobrou, sei lá, R$1.000. Poxa, esse aqui eu vou guardar para começar a fazer um provisionamento. O meu capital de giro, o custo da minha empresa no geral é 5 mil. Sobrou 1.000, eu vou guardar. Mês que vem eu guardo mais 500. Então, de repente, você vai demorar em uns 3, 4, 5 meses. Na época de crise, eu acredito que na época de crise, agora o momento que nós estamos vivendo é quem tem pequenas empresas é procurar a melhor forma de manter as suas vendas. Como que você pode burlar essa situação de portas fechadas, né? Por exemplo, essa semana eu precisei, estou construindo aqui, precisei comprar uns canos, e aí eu fui lá no Tentem, todo mundo conhece, ele estava trabalhando com a porta fechada, não podia abrir, porém ele deixou um funcionário do lado de fora e um do lado de dentro. E aí a gente chegava lá, pedia para o funcionário, eu preciso disso, preciso de um cano. Ele mandava mensagem para o funcionário lá dentro, o funcionário só abria a porta e passava com o troco. Então o que? É uma forma de você passar essa crise, ok? Então, na crise, a preocupação maior agora é você continuar suas vendas. E se sobrar dinheiro você conseguir aí, você guarda para começar a fazer o provisionamento, beleza? Tranquilo aí, pessoal? Já tá dando quase 1 hora
nós estamos aqui. Eu tenho certeza que se você implantar isso na tua empresa, se você colocar esses pontos que nós falamos aqui, esses 4 pontos, mais o quinto, que é o provisionamento, pode ter certeza que o teu negócio ele vai ter uma outra cara. Ele vai ser diferente daqui 4, 5 meses, daqui 1 ano. Você vai ter cabeça psicológica para pensar em outras coisas. Pensar no marketing, na contratação de funcionários, em aumentar seu negócio. Nenhuma pergunta? Podemos terminar, encerrar? Bom, espero que tenha ajudado, né, o pessoal que está aqui. Norton, beleza? Deu para entender aí, Norton? Tranquilo? Acredito que o Norton esteja aí ainda. Espero que tenha ajudado, né? O nosso objetivo era fazer esse seminário de finanças presencial, porém não foi possível por causa do problema do coronavírus aí, mas eu quero agradecer a todos vocês aí que permaneceram. A Tati sempre está aqui, ela participou de todos os seminários. Marcelo, Felipe, o João da Viviane, né? Norton, todos que permaneceram aí. Tudo bem? Então nós vamos estar encerrando aqui. Quero agradecer a presença de todos. Depois que terminar aí, você entra na página lá, curte, compartilha. Se você puder copiar o link, manda para alguém que é dono de empresa aí, tem seu pequeno negócio, e fala, ó, tem uma palestra aqui que ela te dá uma base para você organizar as suas finanças. Beleza, pessoal? Então fiquem com Deus. Um abraço a todos aí. Qualquer coisa vocês mandam mensagem, deixam suas dúvidas aí que nós vamos respondendo na medida do possível, ok? Então fique com Deus. Deus abençoe a todos aí e até a próxima.